Imagiologia de intervenção é uma área de imagiologia que utiliza esta mesma para a realização de procedimentos minimamente invasivos ou terapêuticos. Pode dizer respeito a estruturas vasculares ou não vasculares. Inicialmente tratava-se de um departamento de apoio para outros médicos a nível do hospital, mas tornou-se recentemente mais um serviço independente com admissão e com provimentos de cuidados aos pacientes. Na imagiologia vascular, a abordagem é feita geralmente por radioscopia, através do qual se faz a injeção de contraste no vaso, designando-se a técnica por angiografia. A avaliação arterial é sobretudo por abordagem femoral ou radial e com apoio a uma referência óssea, como a cabeça do fémur ou, por exemplo, para a artéria femoral, e que vai ajudar depois à compressão do vaso após o término do procedimento para melhorar a respectiva hemostase. Com a técnica de Seldinger, existe um acesso vascular através de uma agulha que depois vai levar à introdução de um catéter ou de uma bainha vascular. Estão aqui apresentados os vários procedimentos que podem ser utilizados. Temos assim a aplicação de uma agulha de acesso. Depois, através da agulha de acesso, pode-se aplicar um guia. E posteriormente vai-se extrair a agulha e aplicar um catéter através do guia. Por vezes pode também ser útil a aplicação de uma bainha, portanto, tirando o catéter e através do guia aplica-se uma bainha, e bainha essa através da qual irão ser feitas depois mudanças de guias se necessário. Por vezes, esta abordagem com a bainha pode haver necessidade de dilatar o trajeto de entrada para aumentar o diâmetro do orifício, e isso pode ser feito através de bainhas mais largas, são chamadas sucessivamente chamados dilatadores. Escrevem-se aqui alguns dos problemas que podem ocorrer, como hemorragia, infecção, um pseudonarisma na zona de punção, de acesso, ou extravasamento vascular, disseção, hemorragia ou trombose do vaso intervencional. O acesso venoso central pode ser útil para determinadas indicações terapêuticas, sobretudo, por exemplo, para quimioterapia em oncologia ou hemodiálise. Podem-se aplicar acessos de longo termo ou temporários, de acessos de aplicação periférica ou acessos diretos de longo termo. O acesso venoso pode ser feito por ecografia, no caso do acesso venoso central por umas veias femorais subclávia ou jugular. Os riscos associados ao procedimento podem incluir hemorragia e lesão dos tecidos locais. No caso do pescoço, pode ocorrer pneumotórax, hemotórax ou uma punção inadvertida da artéria subclávia ou carótida, e também raramente pode ocorrer uma fístula arterial. Apresenta-se aqui exemplos de 3 acessos. Um acesso não tunelizado através da veia jugular interna e que se encontra acima da clavícula. No caso ao meio, um acesso para hemodiálise através de tubo em túnel, em que o acesso é feito também pela jugular interna acima
da clavícula. No caso à direita, temos um acesso feito pela veia subclávia e, neste caso, em posição inferior à clavícula. O tópico de trombólise no embolismo pulmonar. Considera-se o embolismo pulmonar massivo aquele que apresenta-se com hipotensão persistente. A primeira linha de tratamento é a trombólise em caso de contraindicação, com o ativador plasminogénio tecidular, administrado para dissolver o coágulo, e que poderá ser feita com a introdução de um catéter dirigido, que vai proceder à trombólise em doentes com embolismo massivo e com alto risco de hemorragia. Se recebessem a terapêutica trombolítica por via sistémica, ou então, no caso dos tromboembolismos submassivos sem instabilidade hemodinâmica, está em investigação para a utilização de terapêutica com catéter dirigido no subgrupo de alto risco para progredir, de alto risco para progressão para embolismo maciço. Benefícios e riscos da trombólise dirigida por catéter. Pode baixar rapidamente a pressão cardíaca à direita e ser life-saving quando não existe eficácia da trombólise sistémica. O risco é de hemorragia em locais distantes da infusão lítica por circulação sistémica após o medicamento passar através do pulmão e voltar à grande circulação. Arritmias quando os catéteres passam no coração e raramente lesão da artéria pulmonar, válvulas cardíacas ou do coração propriamente dito. No caso de aplicação de um filtro na veia cava inferior num contexto de tromboembolismo pulmonar, apresentam-se aqui algumas indicações, assim como contraindicações como dificuldade no acesso à veia cava inferior, por trombose ou alterações anatómicas, ou dimensões da veia cava que não são apropriadas para a aplicação do filtro em boas condições. Os filtros da veia cava inferior são geralmente aplicados abaixo das veias renais e como vantagem pode ser o potencial diminuição de incidência de embolos clinicamente significativos e mesmo assim o benefício clínico está em debate. Apresentam-se aqui alguns dos riscos da aplicação destes filtros. Duas imagens de filtros de veia cava inferior bem posicionados, portanto, este será obtido através de radiologia convencional e aqui com reconstrução coronal na TAC, em que podemos ver aqui o nível da artéria renal e, portanto, a veia renal estará na proximidade e o filtro encontra-se abaixo da localização da veia renal direita. Pretende-se, pela biópsia guiada por imagem, obter uma amostra da lesão para diagnóstico ou informação adicional como citogenética ou na melhoria de encurtar a gama de diagnósticos diferenciais. A lesão deve ser vista por uma modalidade de imagem, pelo menos, e deve-se conhecer a anatomia local para evitar complicações. Se houver necessidade de amostras múltiplas, pode-se usar um sistema coaxial, em que se aplica uma agulha de calibre mais grosso e através do qual é introduzida agulhas de menor calibre para a obtenção das amostras. As amostras podem ser obtidas por agulha fina, 25 Gauss, por exemplo, cujo o caso mais típico é o da citologia de nódulos esteroideus, ou por uma agulha de maior calibre, que pode ser usada de uma vez ou com várias vezes. Isso, no caso de serem várias vezes, aplica-se uma agulha com um calibre maior, que é chamada agulha de acesso, e depois realizando-se a biópsia, através da mesma, com múltiplos acessos.
pode ser uma técnica de obtenção de tecido minimamente invasiva e como riscos. Temos aqui os que se apresentam, hemorragia, infecção, resultados falsamente negativos e no caso de biópsias de nódulos pulmonares. Outro tipo de indicações relacionadas com a anatomia local e que estão aqui descritas. E alguns exemplos, portanto, uma citologia de um nódulo tiroideu com agulha fina, que temos aqui a agulha. Neste caso, trata-se de um nódulo ganglionar no pescoço, em que se fez a obtenção de material de biópsia com uma agulha mais grossa, propriamente dita. Avaliação de um taco torácico para a biópsia de um nódulo pulmonar. Neste caso, o trajeto não foi o mais curto, que seria o mais adequado, e também é habitual depois deixar ficar uns marcadores na área da lesão biopsada que podem ajudar a radioterapia posterior. Assim temos aqui nesta imagem em baixo à direita clipes de marcadores de uma biópsia realizada, em que entretanto apresentou também como complicação um pequenino hematoma radiodenso que vemos aqui marcado com a seta atrasejada. Ablação tumoral é um termo indicado para substituição de tecido usando muito calor ao frio, através de microondas a radiofrequência. O efeito citotóxico nos tecidos. Existem outras formas de ablação e pode ser também não térmica. E pode ser indicada em lesões pulmonares, as situações que se referem, ou mesmo em caso de doença metastática pulmonar pequenas dimensões e limitada, doente com neoplasia controlada, extrapulmonar primária. No caso da ablação hepática, sobretudo em forma de calor, é sobretudo utilizada para pequenos carcinomas hepatocelulares, ou a doença oligometastática, ou mesmo quando existe um plano de transplante em doentes com carcinoma hepatocelular. No caso das lesões renais, o tratamento é sobretudo por crioablação, nas indicações que aqui apontamos, como morbilidades, contraindicada a cirurgia, quando se pretende poupar tecido renal, ou se o doente pretender um tratamento mini-invasivo ou recusar a cirurgia. O benefício é óbvio, é aquilo que já foi indicado. Em termos de riscos, podemos ter infecção, hemorragia e lesão de tecidos adjacentes, assim como lesão iatrogénica como pneumotórax. E poderá existir um potencial risco de disseminação do tumor, que poderá ser eliminado ou mitigado com uma técnica bem elaborável. Temos aqui um caso num carcinoma hepatocelular, em ressonância com foco hipervascular em fase arterial. Na abelagem por TAC procedeu-se à crioablação. Depois, no controle pós-ablação, vê-se a lesão hipodensa por tecido alterado pelo tratamento, com um ligeiro anel vascular por reatividade tecidular pós-ablação. Outro procedimento a considerar na intervenção radiológica é o TIPS, portanto, um shunt portal sistémico intrahepático transjugular, em que se pretende baixar a pressão do sistema venoso porto-hepático, evitando a hipertensão portal. O acesso pela veia jugular direita e com cateterismo da veia hepática direita, e depois a aplicação de uma agulha que irá tentar abordar a veia porta que se encontra anteroinferior. Se estiver bem colocada a agulha, o contraste injeta-se para ter a certeza que foi atingida a veia porta, e passa-se um catéter através do trajeto para alcançar a veia porta, e posteriormente
aplicar um stent específico TIPS com material envolvente que sirva de barreira ao crescimento do tecido adjacente. Medem-se as pressões diferenciais entre a aurícula direita e a apoio porta, de maneira a ver se essa pressão se encontra mais baixa ou foi reduzida. Eventualmente, podem-se fazer a analisação de veias gastroesofágicas e termina-se o processo com a pedografia, para ver se o procedimento ficou bem realizado e faz-se uma nova reavaliação dos gradientes de pressão. Pode condicionar uma redução da hipertensão portal e reduzir o risco de varizes esofágicas ou da ascite recorrente, e tem complicações associadas ao procedimento ou complicações após procedimento que estão aqui indicadas, sendo que uma complicação frequente pós-procedimento é a encefalopatia hepática. Neste exemplo vemos a aplicação de um catéter através da veia hepática direita, que atingiu tanto a veia porta, e ao mesmo tempo com introdução de contraste, visto que existe preenchimento da veia gástrica esquerda e proeminentes varizes esofágicas. Posteriormente, ao aplicar a colocação de um stent porta hepático, verificou-se a regularização da pressão do sistema venoso portal, com não visualização da veia gástrica esquerda e das varizes esofágicas. No caso de aspiração e drenagem do abscesso, pode-se proceder à sua aspiração diagnóstica ou drenagem com colocação do catéter, nomeadamente se existir uma coleção de líquida suficientemente drenável, em quantidade suficiente para ser drenada, segundo os procedimentos que apresentamos no último parágrafo. Por vez, em vez de aspiração com catéter e drenagem, pode-se fazer a aspiração com um trocar. Assim, com a aspiração e drenagem, pode-se obter diagnóstico e tratamento da lesão e obviar a cirurgia, e podem, sendo que existem alguns riscos que estão aqui mencionados. Apresenta-se um caso de um abscesso hepático, bem visível e volumoso em TAC, e que por abordagem ecográfica colocou-se uma agulha seguida de guia e introdução de um catéter pigtail, que é um catéter enrolado na ponta. O catéter foi fixado à pele e drenou progressivamente a lesão, devendo também submetido a antibioterapia. Temos aqui a reflexão ecográfica dos ecos do pigtail do catéter, e após remoção do mesmo, verificou-se em TAC controle que a lesão praticamente desapareceu. Outra indicação é a hemorragia digestiva, que pode levar à uma anemia sintomática ou estabilidade hemodinâmica. Nas hemorragias digestivas baixas, geralmente o exame de primeira linha é a angiografia por TAC, ou eventualmente uma cintigrafia marcada com eritrocitos marcados. No caso de hemorragias altas, o doente faz em primeira linha uma endoscopia para identificar a origem da hemorragia e, se possível, proceder ao seu tratamento. Quando é que se pondera a possibilidade de fazer uma angiografia do tubo digestivo com embolização? Quando existe, nos exames já referidos, tenha existido uma hemorragia ativa evidente, a nível tanto TAC e cintigrafia para tubo digestivo baixo e endoscopia para tubo digestivo alto, e se esta não for terapêutica. Em situações de hemorragia maciça, pondera-se a realização imediata de exame de radiologia de intervenção ou abordagem cirúrgica, fazendo-se um bypass aos exames inicialmente referidos. Em casos de doentes com evolução crónica, com anemia sintomática, melenas e transfusões positivas, resultados inequívocos, pondera-se também a realização de uma angiografia. Dentro dos procedimentos a realizar, começa-se pela revisão dos exames já efetuados,
Depois para a semangografia para os vasos da área em questão e se esse for negativa poder-se-á avaliar outros vasos adjacentes. No caso de uma hemorragia digestiva alta, uma embolização profilática pode ser efetuada devido a existir circulação colateral geralmente suficiente. No caso das hemorragias digestivas baixas, só se poderá fazer embolização de vasos em hemorragia ativa pelo risco de isquémia e após a embolização procede-se à revisão do exame para ver se houve paragem da hemorragia. Benefícios e riscos do procedimento. O benefício principal é confirmar a origem da lesão e permitir o seu tratamento. Os riscos são os riscos standard da arteriografia ou embolização de vasos não alvo, por uma posição do catéter ou um problema técnico na aplicação do material embólico, ou também ocorrência de isquémia após a embolização, o que é mais frequente ou mais provável de acontecer nas hemorragias digestivas baixas, visto que a circulação colateral é menos robusta a este nível. Apresenta-se aqui o caso de um jovem que surge na urgência com perda de sangue vivo nas fezes, tendo feito uma angiotaque abdominal que revelou a nível ileocólico uma zona de extravasamento de contraste ativa e hiperdensidades no cego na área secal por produtos de degradação de hemoglobina e restos fecais. Tendo realizado uma angiografia em que temos aqui uma imagem como subtração. Subtração quer dizer que obtém-se a imagem sem aplicação do contraste e depois a imagem com aplicação do contraste e subtrai-se o sinal das estruturas que não correspondem ao contraste injetado e fica-se com melhor avaliação do mesmo. Vemos que na artéria, num ramo da artéria ileocólica, se observa extravasamento ativo. Portanto, uma hemorragia, precedeu-se à embolização com um coil local que condicionou perda ou a paragem da hemorragia respectiva. Imagens de intervenção no aparelho urinário com nefrostomia ou nefroureterostomia. O quadro de obstrução pode levar a cólica com dor, insuficiência renal e urosepsis. Podem ser devidos estes quadros de obstrução a várias causas e essa obstrução pode condicionar a visualização de vários graus de hidronefrose em imagens, em técnicas de imagem. As indicações incluem uma hidronefrose significativa, várias causas, ou realização de uma diversão urinária que não é passível de intervenção urológica em caso de ruptura ou fístula entre o ureter e órgãos adjacentes e como uma abordagem pré-operatória antes de realizar ureteroplastia ou nefrolitotomia. Em relação aos procedimentos, avaliação dos exames anteriores, abordagem por fluoroscopia ou ecografia, geralmente, com aplicação de anestésico subcutâneo, colocação de uma agulha, posteriormente aspiração de urina e introdução de um guia, com dilatação do trajeto e posterior colocação de catéter. Esse catéter poderá ser colocado no rim, no caso da nefrostomia, ou poderá ser aplicado no aparelho urinário e pode mesmo ficar localizado in situ com um loop proximal e distal na bexiga e na pelvis. Os benefícios do procedimento estão relacionados com as suas indicações e atingimento dos objetivos. As complicações são geralmente associadas a processos de procedimentos de radiologia de intervenção não vascular, como estão aqui indicadas. Nesses três exemplos temos à esquerda
uma nefrostomia percutânea com catéter no bacinete em loop, com loop final ou encurvado no seu topo. Ao meio, a mesma nefrotomia percutânea associada à aplicação de um stent ureteral. Stent ureteral é esse que tem uma extremidade distal também em loop para ficar ancorado na bexiga. E à direita temos o caso de um stent que foi aplicado com dupla curva distal, uma proximal e outra distal, e depois de melhoria do quadro clínico, ele poderá ser manipulado por via distal pelo logista ou requerer uma nova abordagem percutânea pelo rim a nível proximal. Os aneurismas dizem respeito ao aumento dimensional do calibre da aorta superior a 1,5 e que geralmente é mais frequente a nível distal. Se esse aumento for pequeno, será controlado imagiologicamente e a intervenção é uma opção quando existe um crescimento rápido ou atinge determinados valores que estão aqui indicados. A reparação pode ser por cirurgia aberta ou para a aplicação de uma endoprótese interna com cobertura por material que inibe o crescimento de tecido e que vai fazer um canal endoluminal através de onde circula o sangue, excluindo o saco aneurismático. A abordagem implica, obviamente, revisão dos exames anteriores e um acesso uni ou bilateral para a artéria femoral por técnica de Seldinger ou por abordagem cirúrgica e realização do ortograma para a delineação morfológica mais adequada do aneurisma. Portanto, por regra, a artéria mesentérica superior e a renal não são ocluídas pelo aneurisma, a não ser que o enxerto ou graft seja fenestrado e a artéria mesentérica inferior pode frequentemente ser coberta pelo mesmo. No caso da vigilância, é importante ver se existe fluxo residual para o saco aneurismático, que se chama window leak, e por vezes também sangue originário de outros vasos pode vir a alimentar o saco aneurismático. Os riscos do procedimento podem ser de dois tipos, relacionados com o procedimento ou com o material utilizado, como está aqui descrito. Temos aqui um exemplo de um aneurisma sacular na aorta abdominal distal, com um trombo parietal e ao mesmo tempo também ligeira dilatação da artéria ilíaca primitiva esquerda. Procedeu-se depois à aplicação de um stent, portanto, um enxerto, portanto, ou stent, com componente múltiplo, portanto, aqui a nível da aorta e também a nível da artéria ilíaca proximal direita, e vemos que o saco aneurismático periférico fica excluído. Vamos observar depois uma reconstrução 3D, onde vemos os stents aplicados, com este padrão em zigue-zague metálico, a nível da aorta abdominal e em ambas as artérias ilíacas comuns e também na ilíaca externa esquerda, e a demonstração a azul do saco aneurismático. No caso de embolização de lesões uterinas, aplica-se globalmente a miomas, com algumas indicações aqui apresentadas. Geralmente não é utilizada esta técnica em mulheres grávidas e também não é aconselhada em mulheres que planeiam gravidez. Não deve ser realizada
em situações de leiomiosarcoma ou outras causas de hemorragia uterina, como carcinoma do endométrio. Pode-se ser efetuado este procedimento de adenomiose, mas sendo menos eficaz nesta patologia. No respeito aos procedimentos, obviamente é importante exame preliminar, nomeadamente uma ressonância magnética pélvica, que também pode ser útil como estudo de follow-up. É importante avaliar as artérias uterinas, que são ramos anteriores, da divisão anterior da artéria ilíaca interna. Apresentam-se indicações e riscos do método, lembrando que a menorreia pode estar relacionada com uma embolização inadvertida de artéria ovárica. Pode ocorrer passagem do útero ou expulsão do mesmo através da vagina. Assim também os úteros subserosos pediculares podem desprender-se e migrar para a cavidade pélvica. Isto tem o resultado de infarto do seu pedículo. Exemplo de embolização de miomas uterinos, em que temos uma ressonância magnética com contraste, em que se verem várias lesões com captação marginal de contraste preferencial, correspondendo a miomas. Procedeu-se uma angiografia de subtração com aplicação de catéter em ramo uterino distal da artéria ilíaca interna, verificando-se uma preeminente formação vascularizada, que correspondia ao maior mioma antes visível, com captação de contraste arterial. Procedeu-se à embolização vascular e posteriormente no exame de controle vê-se que os miomas se apresentam de menores dimensões e com menor captação de contraste, resultando depois num tratamento eficaz. Uma última referência aos procedimentos de intervenção imagológica musculoesquelética, que podem ter várias finalidades, sendo a técnica mais usada para guiar agulhas a ecografia, com a técnica de in-plane ou out-plane. Portanto, no in-plane a abordagem é feita com a agulha paralela ao trajeto dos ultrassons ou da orientação da sonda. Respeito à preparação dos pacientes, geralmente não é preciso fazer profilaxia antibiótica e também no global existe baixo risco de hemorragia, sendo os procedimentos efetuados normalmente em localizações de baixo risco ou de fácil controle da hemorragia, e convém saber quais os parâmetros de realização ou as situações consideradas de alto risco para estes exames, como estão descritas neste slide. Apresenta-se algumas orientações em relação à utilização de anestésicos locais e esteroides. Apresentam-se alguns procedimentos efetuados e níveis de evidência relacionados com os mesmos. Alguns exemplos de aplicação de intervenção em patologia musculoesquelética: nódulo sólido superficial, que foi sujeito a uma agulha convencional, sujeita a biópsia com utilização de uma agulha core convencional. Também uma biópsia de lesão óssea feita por TAC com uma agulha core convencional. E embaixo aspirações obtidas com agulhas de punção lombar, agulhas espinhais, neste caso uma coleção líquida justa articular, em que temos aqui a agulha espinhal, e neste caso uma coleção subcutânea de conteúdo ecogénico, em que também se procedeu à aspiração com agulha espinhal.